Fala galera, amigas e amigos do Flamília da Nação, do canal Resenha da Flamília. Como o Flamengo pode se beneficiar com o forte investimento do Grupo City no futebol carioca? Quem acompanhou o nosso vídeo de ontem, trouxemos uma informação exclusiva em primeiríssima mão do Grupo City fazendo um investimento forte em vias de negociação, já em parte conclusiva, em relação à compra de um clube carioca. De que maneira o Flamengo pode se beneficiar com isso, nós iremos explicar aqui no nosso canal agora, Flamília da Nação. Eu vou pedir a vocês que metam o dedo no like. Dá essa força, galera. É importante, porque através do like que você deixa, o YouTube reconhece que você está gostando do nosso conteúdo. Não é fácil. O YouTube não tem recomendado os nossos vídeos, não os nossos, mas de todo mundo, e isso atrapalha muito, né, a gente, né, na divulgação. Então dá uma força aí, mostra que você gosta do conteúdo, que você pode ajudar. Mete o dedo no like, clica aqui embaixo inscrevendo-se no nosso canal Flamília da Nação. Após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Roda, roda, roda a vinheta. Galera, esse vídeo é um oferecimento da Betano. A Betano é a maior casa de aposta do país. Hoje é a plataforma melhor para você poder operar. Você consegue mexer ali de forma muito mais fácil. E, claro, tem as maiores odds também. A gente recomenda aqui a Betano para que você possa clicar no link ou entrar direto no cadastro, entrar direto no site da Betano e aí você fazer o seu cadastro de forma gratuita e colocar o código promocional como aqui embaixo está, Flamília. Coloque o código promocional Flamília, porque aí você vai ganhar bônus de até R$500, mais R$20 em apostas grátis que a Betano está oferecendo. Não perde essa oportunidade. Betano, a maior casa de apostas do Brasil. Galera, a gente vai falar aqui sobre diversos assuntos nesse vídeo e, claro, a gente não pode deixar de mencionar a questão, duas situações. Uma, a questão da saúde do Meia Gerson, que não é tão simples quanto muitos achavam no primeiro momento e preocupa e muito o departamento médico do Flamengo. O atleta foi diagnosticado, né, com um problema renal, uma infecção renal. O rim do atleta inchou, isso se dá devido possivelmente a um cálculo renal, e são dois rins, né, no caso, um deles está obstruído, ele consegue urinar pelo outro apenas. Então, é uma situação complicada. Ele foi tratado, ficou internado alguns dias, já está em casa. No entanto, a preocupação é muito grande, porque o atleta corre o risco de precisar passar por um procedimento cirúrgico, o que, além da preocupação com a saúde do jogador, né, essa doença pode provocar uma falência do órgão, né, do rim, do rim do atleta. Claro que isso não vai acontecer, de qualquer maneira, é um risco que acontece, que ocorre hoje, e a gente reza para que nada de mal aconteça ao atleta e que ele não precise também passar por um procedimento cirúrgico que acarretaria num maior período, pelo menos 3 meses afastado dos gramados. Então, Gerson, estamos com você, vai dar tudo certo, que você saia dessa logo e possa voltar ao ninho do urubu treinando com os demais companheiros. Outro assunto é essa situação de Pedro ou Gabigol. Gente, isso aí é um absurdo. Desculpa, mas o atleta Diego Ribas ontem se posicionou nas redes sociais de maneira perfeita. Ele diz aquilo que a gente vem dizendo nas lives e nos nossos vídeos. Por que você, para poder exaltar um, tem que denegrir o outro? Isso é um absurdo. São atletas do Flamengo. E fica o questionamento, será que a torcida... Claro, a torcida do Flamengo não. Parte da torcida do Flamengo está preparada para termos 2 grandes jogadores numa mesma posição? Daqui a pouco vai acontecer a mesma coisa com o lateral esquerdo.
Nós temos 2 bons jogadores e vai começar para poder os que querem o Vinha detonar o Ayrton Lucas. Os que querem o Ayrton Lucas detonar o Vinha. Deve ser o contrário. A gente deve querer 2 grandes jogadores na lateral direita, por exemplo, que nós não temos. E temos que exaltar e desfrutar de termos 2 grandes atacantes com características diferentes e que um deles não precise ser massacrado porque você prefere o outro. Aqui, nós temos que torcer para o Flamengo e não sermos torcedores de jogador. Essa é mais ou menos a fala do Diego Ribas e que eu concordo plenamente. Que é isso? O Pedro ontem perdeu muitos gols, é verdade. Fez um gol e aí sai de campo num jogo que o Flamengo está massacrando o adversário vaiado. Ninguém poderia sair de campo vaiado naquele jogo que não foi bem na finalização, mas ajudou muito na marcação, na recomposição, na pressão pós-perda. Enfim, eu não concordo. Claro que se o Flamengo não tivesse ganho, era uma outra situação, não estivesse ganhando, a torcida fica impaciente, aí você acaba vaiando o jogador que perdeu gols, mas não foi o caso. E a gente sabe que é um negócio direcionado. Existe parte da torcida que torce para o Gabriel e parte da torcida que torce para o Pedro. Tem que torcer para o Flamengo. É o meu posicionamento, é o que eu acho, não sei o que vocês acham. Claro que respeito a opinião de todos, mas é o que eu penso, um absurdo. É lamentável ter torcedores de jogadores e não torcedores do Flamengo. Bom, a gente vai falar agora sobre um assunto muito importante. Trouxemos ontem com exclusividade que o Grupo City está em vias de comprar, de fazer uma parceria comprando o futebol do América. O América, clube tradicional do Rio de Janeiro, um clube que já ganhou o Campeonato Carioca algumas vezes. E nós fizemos contato ainda ontem com o presidente do América, que é o Romário. Romário é hoje o presidente do América, assumiu no início de janeiro, ou seja, início do mês passado, e o Romário confirmou que está sim negociando com empresas para que o América vire SAF, dizendo o seguinte para nós: eu vejo a SAF como a grande saída do futebol brasileiro, principalmente aqueles clubes que têm dívidas e não têm condições de pagar. O América precisa sim virar SAF para poder se autossustentar. O principal desafio nosso hoje, dizendo o ex-jogador Romário, hoje presidente do América, é voltar à elite do futebol carioca. E isso nós já iremos fazer, se tudo der certo, em 2025. Voltando à elite do futebol carioca, no segundo semestre poder participar da Copa Rio e estar entre os primeiros para escolher se o América poderá participar da Copa do Brasil ou do Brasileirão da Série D. E aí, disse o ex-jogador e presidente do América que nessa negociação que envolve o Grupo City, o América tem um terreno muito valioso, inclusive, na região da Tijuca. Para quem não é do Rio de Janeiro, a Tijuca fica próximo, colado ao Maracanã. E o América tem ali um terreno onde pretende construir a sua sede, a sua nova sede, e também modernizar o seu estádio de Edson Passos, tendo um estádio moderno naquela localidade. E voltando o América a ser uma potência do futebol carioca e sendo também do futebol brasileiro. E aí, o que o Flamengo tem com isso? Gente, tudo a ver. O produto, você tendo o retorno de um América, um Grupo City, o produto Campeonato Carioca se valoriza, e se valoriza muito. Eu vou dizer para vocês que hoje, durante os 3 primeiros meses do ano, os clubes do Rio de Janeiro, inclusive o Flamengo também, recebe menos do que os clubes de São Paulo. Vocês sabem por quê? Porque o produto Campeonato Paulista é muito mais valorizado. Então, as placas de publicidade para aquela competição são maiores, os valores são maiores, o direito de transmissão para essa competição é maior do que do Campeonato Carioca, e outras coisas, dentre outras coisas. Por quê? Porque o Campeonato Carioca ele é fraco tecnicamente. E se você ganha um Grupo City, por exemplo, patrocinando, comprando, sendo dono de um clube, como o América, você ganha mais força, você encorpa esse campeonato.
Vocês veem que o que aconteceu no futebol árabe, por exemplo, ninguém via campeonato árabe. Ninguém. E aí o Cristiano Ronaldo foi para lá e alguns outros jogadores foram para lá. Várias TVs se interessaram e pagam fortunas para transmitir o campeonato árabe, que hoje é transmitido inclusive para o Brasil. A ESPN transmite jogos do campeonato árabe. O campeonato baiano, com o Grupo City patrocinando o Bahia, não beneficiou só o Bahia. O produto do campeonato baiano, que poucas pessoas assistiam, além da Bahia, né, da região, do estado da Bahia, hoje é visto em vários outros lugares, é transmitido para o Brasil inteiro. Por quê? Por conta das contratações que o Bahia tem feito, do Grupo City, o investimento que é feito lá, e isso aumentou, segundo dados do jornal baiano, aumentou nos direitos de transmissão quase o triplo do valor arrecadado no ano passado. E isso não para o Bahia apenas, mas para o Vitória também. Então o produto como um todo acaba se valorizando e os clubes acabam recebendo muito mais. Nós temos adversários e não inimigos. Quando o seu rival, o seu adversário, ele tem uma estrutura maior, melhor, acaba que você também se beneficia com isso, se você é um clube estruturado. Eu não sei se vocês sabem, mas o Flamengo foi o primeiro clube, o Flamengo foi pioneiro no direito de transmissão. Há 40 e poucos anos atrás, no Campeonato Brasileiro de 1987, as TVs, era uma televisão chamada TV Brasil. Ela chegava no estádio de futebol, transmitia os jogos, né? Gravava os jogos, transmitia e depois cedia para as demais TVs que usavam do produto, exploravam a imagem do Flamengo de forma gratuita. O presidente do Flamengo, em 1987, Márcio Braga, ele foi contrário a isso e proibiu que os jogos do Flamengo fossem transmitidos de forma gratuita. Ele queria dinheiro para isso e o Flamengo foi duramente criticado pelos rivais. Levou uma dura. Teve uma reunião do chamado Clube dos 13 na época para poder, inclusive, ameaçando excluir o Flamengo do Grupo dos 13, do Clube dos 13, por conta dessa atitude do Márcio Braga na época. O que aconteceu hoje? O Flamengo sendo pioneiro e brigando pelos demais clubes. Hoje, a principal fonte de receita dos clubes é justamente o direito de transmissão, e o Flamengo foi pioneiro na época. O Flamengo sendo pioneiro também hoje, com uma administração fantástica da presidência atual na parte comercial, isso não há o que discutir. Você pode discutir a parte do futebol, que é amador. Agora, a parte comercial, a parte financeira do Flamengo, quem discutir não entende absolutamente nada dessa questão de marketing, da parte comercial. O Flamengo está sendo pioneiro, porque o Flamengo trabalha de forma visionária, trabalha olhando lá na frente e vendo que o Flamengo precisa, para daqui a alguns anos, novas fontes de captação de receita. E a Folha de São Paulo, no dia de ontem, soltou uma matéria interessantíssima. O Flamengo espera alcançar 8 bilhões de dólares em 2027 com receitas vindas da gestão digital. Um ramo que começa a ganhar força na Europa. E o Flamengo já tem uma empresa responsável, que é a empresa Iapoli, que será a responsável por gerir mais de 520 mil documentos, ou seja, imagens e vídeos que compõem a história do Flamengo. Quer dizer, o Flamengo já está contratando uma empresa para poder trabalhar aquele seu acervo que já existe, e isso vai virar fonte de receita para o clube, mas não é pouca coisa, não. A gente está falando de questão de 8 bilhões de dólares até 2027. É muita grana. E aí, com o crescimento do futebol carioca, com a força de um Grupo City patrocinando, por exemplo, o América, o Flamengo só tende a ganhar. O Flamengo vai ter um produto que vai ser o Campeonato Carioca, o futebol carioca, muito mais valorizado e ganha corpo para negociar o direito de transmissão com as TVs interessadas nesse mercado. Então, o Flamengo só tem a ganhar com esse investimento. Às vezes a gente traz aqui, alguns ontem falaram, pô, você está trazendo notícia do América. Gente, não é do América.
nesse caso específico do América, mas que engloba e envolve o Flamengo diretamente. Então, fiquem ligados, porque a gente vai trazer mais notícias. Essa foi uma situação exclusiva que trouxemos aqui. O América podendo ser vendido para o Grupo City, que vai fazer um investimento milionário no futebol carioca, em específico no América, e isso deixa o futebol carioca mais forte. Deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal Flamília da Nação e no canal Resenha da Flamília. Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras.